Para a nossa meditação de hoje, quero ler um texto escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 19, versículo 10 do seu livro. Ele disse o seguinte: Jesus, é claro, falando, Lucas apenas escreveu as palavras do Senhor Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero aproveitar esse texto para intitular aqui a nossa mensagem de hoje da seguinte maneira: buscar e salvar o que se havia perdido. São as palavras que estão escritas no próprio texto. Gerou aí então o assunto da mensagem de hoje. Mais uma pergunta que nos vem à mente quando lemos um texto como este é: buscar quem e salvar do quê? O texto é muito claro. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas buscar quem e salvar do quê? É claro que quando lemos o texto ou o seu contexto, fica muito claro que quem foi achado naquele texto foi Zaqueu. Quem havia perdido? Zaqueu. Jesus veio a Jericó e estava passando. Zaqueu foi achado, foi salvo, resgatado pela graça e misericórdia de Deus. Mas algo importante que nós também temos dentro desse contexto é: você já teve a tristeza de buscar algo que você perdeu, encontrou, mas não pôde salvá-lo? Essa é uma outra questão interessante. Certa vez eu perdi um animal de estima e eu fui atrás do animal e encontrei, só que eu não pude salvar. Sabe por quê? Porque ele estava morto. Esta é a razão pela qual Jesus Cristo diz que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele momento, quando ele encontra Zaqueu, ele o resgata, ele o salva, ele o santifica, ele o justifica, mas uma multidão em Jericó continuou perdida, porque morta sem Cristo e não sujeitaram jamais a palavra de Deus ou Salvador que salva. Assim como aquele meu animal estava morto sem vida e eu não pude salvá-lo, assim também nós, sem Cristo, estamos mortos, sem Deus e sem salvação. Portanto, ele veio buscar a nós e salvar-nos do pecado, da condenação eterna, o inferno. Vejamos alguma coisa interessante que nós temos na Bíblia Sagrada sobre este assunto. Por exemplo, João capítulo 10, versículo 10, Jesus Cristo disse sobre Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que busca as nossas almas, que está procurando nos roubar. Ele disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Três coisas terríveis faz parte da índole e da vida de Satanás quando se trata de um guerreiro, quando se trata de um inimigo das nossas almas: roubar, matar e destruir. Parece-me que Satanás alcançou o objetivo. Ele tem roubado,
ele tem matado e ele tem destruído muitas vidas, lamentavelmente. Vamos ficarmos aqui com a palavra roubar para entendermos perfeitamente o que Jesus estava falando, a periculosidade dessa palavra. Vejamos então, roubar significa subtrair, ou seja, tirar de modo sutil, imperceptivelmente e enganosamente. Esta é uma artimanha que o diabo utiliza quando ele quer roubar alguém. Ele rouba a liberdade, ele rouba a visão da pessoa, ele rouba o futuro das pessoas, ele rouba tudo que é de bom das pessoas, inclusive a esperança. Há quantas pessoas desesperançadas neste mundo? Há quantas pessoas sem rumo certo a atingirem neste mundo? Há quantas pessoas cansadas e oprimidas, vencidas e destruídas porque o diabo a roubou? Portanto, esse é o significado simples da palavra roubar. Mas há uma outra palavra que poderíamos encaixar muito bem aqui, na palavra roubar, seria despojar ou tirar a roupa, desnudar a pessoa. A palavra despojar significa saquear ou tirar algo da vítima. Mas tirar é desapossando a pessoa dos seus próprios direitos. É assim que muitas vezes as pessoas são roubadas por alguém de maneira sutil, de maneira sagaz, elas perdem o direito daquilo que é de direito. Nós já fomos roubados muitas vezes objetos nossos. E todas as vezes que somos roubados, nós somos despojados, ou seja, nós somos saqueados, e aquilo que fomos roubados é tirado do nosso direito de maneira desleal, de maneira a desapossar-nos do direito daquilo que era nosso. Isto é a palavra roubar. Foi assim que o diabo fez. É assim que ele faz. Ele vem para roubar, ele vem para saquear, ele vem para sutilmente, furtivamente, de maneira desonesta, causando um prejuízo, nos desapossar daquilo que é o nosso direito. Vamos ver alguma coisa interessante que aconteceu no passado. Você e eu conhecemos muito bem a história de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Aliás, nossos pais de onde todos nós originamos, somos descendentes de Adão e Eva. Nessa questão, somos irmãos. Nessa questão, somos iguais, porque somos filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, descendentes de Adão. Assim como eram nossos pais, é claro, somos nós também como filhos. Estou falando no sentido humano, no sentido humanamente e meramente carnal. Porque quando se trata no sentido espiritual, aí muda totalmente. João capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aí muda totalmente o sentido. Mas humanamente falando, é claro, somos filhos de Adão e Eva. O que o diabo roubou de Eva no Jardim do Éden, tratando-se da mulher que foi enganada por Satanás. O capítulo 3 de Gênesis, se você tiver uma Bíblia e quiser ler, por favor, leia atenciosamente e anote os pontos interessantes que você achar ali sobre como Satanás, o inimigo das nossas almas, roubou a nossa mãe, ou que ela roubou, o que ela subtraiu, o que ela tirou de maneira imperceptível e enganosa da nossa mãe. A Bíblia diz que Eva foi enganada. O homem não, mas a mulher foi enganada. Agora vejamos o que ela roubou de nossa mãe Eva. A Bíblia diz que ela roubou, Satanás roubou o direito. Ele tirou primeiramente a comunhão com Deus.
A Bíblia é muito clara no texto que eu citei de Gênesis capítulo 3, que eles viviam no jardim do Éden de maneira tranquila, de maneira linda, e de repente Deus aparecia ali. Eles nunca viram Deus, mas ouviam a voz de Deus que ecoava no Éden, e eles tinham uma interação com Deus de maneira maravilhosa e surpreendente. Foram os primeiros seres humanos a terem uma comunhão com Deus. Foram os nossos pais, Adão e Eva. O que aconteceu depois que ela é enganada? A Bíblia diz literalmente que eles ouviram a voz de Deus, como das outras vezes. Eva havia sido enganada, caiu no pecado, Adão cometeu o pecado, e agora, naquele momento, quando eles ouvem a voz de Deus, a primeira coisa que eles fazem é se esconderem atrás das árvores do jardim. Mas por que antes eles não faziam isto? Quer dizer, eles perderam primeiramente, antes de tudo, a comunhão com Deus. E quando se perde a comunhão com Deus, significa que houve um rompimento, houve uma ruptura, houve ali um desligamento. Esse foi o primeiro passo alcançado por Satanás, roubar de maneira sutil a comunhão do ser humano com Deus. Lembrando que somos filhos deles, Adão e Eva. Portanto, obviamente, a comunhão nossa com Deus foi também naquele momento rompida, estava totalmente comprometida. Primeira coisa que ele roubou de Eva e Adão, a comunhão com Deus. A segunda coisa foi o direito do Éden. Você vai ler no capítulo 3, verso 23, que após a ação de serem enganados e perderem a comunhão com Deus, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. O verso 22, a Bíblia diz que Deus os lançou, verso 23 do capítulo 3 de Gênesis, Deus os lançou para fora do Éden. Então eles perderam a comunhão com Deus, eles perderam o direito de morarem no Éden, eles perderam o direito ao paraíso. Imagine a nossa situação, como é que vai ficando. A nossa situação vai se complicando a cada momento que se passa na pessoa de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Romanos capítulo 5, versículo 12, quero ler para você, que é um texto muito interessante dentro deste assunto da perda de Adão e Eva, nossos pais, lá no Éden. Capítulo 5, verso 12 de Romanos. Porquanto como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Muito claro, a Bíblia não precisa se fazer um esforço tão grande para se compreender. Basta termos a compreensão do Espírito Santo, ler sob a direção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que é a mente da Bíblia. Quando você lê sujeito à direção do Espírito Santo, ela fica muito clara. Portanto, assim como por um homem, qual homem? Adão. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, a separação, o desligamento, o rompimento, a ruptura entre Deus e o homem, assim também todos pecaram. Todos quem? Nós. São os perdidos que Jesus Cristo veio buscar. Então todos pecaram porque a morte passou a todos os homens. Todos morreram porque a morte passou a todos os homens. Muito claro o que diz o texto. O capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entendendo que a palavra destituir está dentro da palavra roubar, que é tirar o direito. A Bíblia diz que perdemos então o direito do céu. Assim como Eva e Adão perderam o direito ao paraíso, nós também perdemos o direito ao céu. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem todos? Nós. Eis a razão por que Jesus Cristo veio buscar e salvar quem e do quê? Buscar a nós da perdição eterna causada por Satanás.
Eis a razão porque é necessário se voltar para Cristo, recebendo como Salvador, como vimos na mensagem anterior, que Ele é a vida. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. É assim, simples, definido. Certo? Não precisa ficar procurando adjetivos ou procurando justificativa. Não. Salvo ou perdido. Simplesmente assim. É o que a Bíblia Sagrada diz. Ou tem Jesus ou não tem. Ou tem vida ou não tem. Tem salvação ou não tem. Portanto, ele veio buscar e salvar a nós que estávamos perdidos. O capítulo 6 de Romanos, verso 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Fica então evidenciado que, assim como o diabo nos roubou, nos tirando de Deus, Jesus Cristo veio para nos reconciliar outra vez com Deus, e somente Jesus pode fazer esse trabalho. Eis a razão porque a salvação é o maior de todos os milagres. Você pode estar doente, ir ao médico, e o médico prescrever um medicamento e você restaurar da sua enfermidade. Ele pode prolongar os seus dias aqui na terra por meio da medicina, porém, jamais ele pode aumentar um dia na sua vida aqui no mundo quando Deus o determina. Jamais ele pode te recolocar de volta aos princípios, aos primórdios que Deus criou para nós, que é o direito da comunhão com Deus ou o direito dos céus. Uma vez perdido, está perdido para sempre, a menos que seja achado por Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, vamos terminar lendo o capítulo 15, versículo 22 da carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse é um texto muito interessante. Capítulo 15, versículo 22. Ele diz o seguinte: porque assim como todos morrem em Adão. Todos morreram em Adão. A palavra morrer significa simplesmente separar. Quando uma pessoa morre, o seu corpo separou do espírito e o espírito, obviamente, do corpo. Aí Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, deixa muito claro que com a morte a carne vai para a terra e o espírito vai para Deus que o deu. Portanto, em Adão, todos separaram de Deus. Indiscutivelmente, todos separaram de Deus. Uma criança, quando ela nasce separada de Deus, embora sem responsabilidade pelos seus pecados. Por isso que uma pessoa, ou seja, uma criança inocente, mas ao passar do tempo, ela vai tomando a consciência e vai se tornando, então, uma pessoa indomável e se torna no monstro que se tornaram tantas pessoas que nós conhecemos na sociedade. Mas a Bíblia diz no Salmo 58 que o ímpio separa-se de Deus desde a madre, aliena-se, torna-se de outrem desde a madre, anda errado à medida que nasce e vai crescendo, proferindo mentiras. É muito claro a Bíblia Sagrada nesse sentido. Portanto, ele diz: em Adão todos morrem. Em Adão todos separam-se de Deus. Mas olha a última parte do verso 22. Assim como todos morrem em Adão, ele diz: assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus é o caminho de volta para Deus. Por isso ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a razão e a missão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu querido, já foi achado por Jesus, mas sobre tudo isto já foi resgatado e salvo por ele, porque achado por ele todos nós somos. Mas a pergunta é, já foi salvo por Jesus? Porque ele não veio só buscar, ele veio para salvar também. Não adianta apenas ser achado por Jesus, ser abençoado por ele, receber o dia, o sol, as chuvas, as bênçãos, a grandeza, a condição financeira, tudo vindo de Deus.
a menos que sejamos salvos. Isso não compensa, isso não adianta, ainda que seja muito útil para nós, ainda que seja até necessário para nós. Mas o mais importante é ser salvo, achado e salvo, porque ele veio buscar e salvar, resgatar da perdição eterna, da condenação eterna, a qual nos alcançou através de Adão e Eva. Espero que você tenha compreendido. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante do Senhor e da Tua palavra. Obrigado pelas pessoas que têm me assistido, inclusive que estão me assistindo neste momento. Fala o seu coração, faz que a Tua palavra seja entendida, ó Deus, que as pessoas que estão separadas do Senhor através do pecado possam voltar para Ti através de Jesus por meio da pregação da Tua palavra. Abençoa o nosso dia, guarda as nossas vidas de todos os males. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se Ele nos permitir.